Rapaziada, vamos falar de novo de seleção brasileira aqui do canal. Vamos tentar trazer um pouquinho do que foi esse jogo contra a Argentina e vamos tentar entender o momento da seleção e saber o porquê que tanta coisa ruim vem acontecendo com a Confederação Brasileira de Futebol, que vem só humilhando o brasileiro cada vez mais, com falta de organização, falta de futebol e principalmente falta de alma para poder ganhar algum título para a seleção brasileira, o que não acontece há muito tempo. Bora pro vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que assiste esse vídeo. Eu sou o Gabriel, esse é o IC Santos, falando mais uma vez de seleção brasileira. Gente, a gente perdeu mais uma para a Argentina e eu vou ter uma conversa realmente bem sincera com vocês. É claro que eu sou um torcedor da seleção brasileira, é óbvio, eu sou brasileiro, é claro que tem muita gente que torce contra a seleção só porque não gosta do jeito que ela tá agora, mas enfim, pessoas e pessoas. A gente nunca deixaria de torcer pro nosso time mesmo ele estando, sei lá, na segunda divisão, Série B, como aconteceu com o Santos, de forma lamentável, mas tem gente que torce contra a seleção, não sei porquê, mas tem gente que faz isso e eu não sou assim. Eu tô toda hora lá, botando fé que algo pode acontecer de bom. É claro que a gente entende que o momento da seleção não é legal e que a gente estava enfrentando uma Argentina campeã do mundo. A derrota era quase que óbvia. Quem acreditava que a seleção podia ganhar, acreditava não, né? Mas quem achava que a seleção podia ganhar essa partida era maluco. Tava totalmente fora da bolha, fora do universo, planeta Terra. Mas a gente acredita, claro, que algo pode acontecer de bom, porque a gente é torcedor, a gente é brasileiro, a gente torce. Claro que eu comemorei quando o Rafinha fez o gol, falei, pô, acho que dá pra empatar. Mas o Brasil não mudou de postura ali, o que eu achei ridículo, porque, poxa, é agora, é o momento, Dorival. Você vai lá, você faz a mudança, a gente vai ficar todo mundo do seu lado. Mas não é o que acontece. Inclusive, eu sou totalmente a favor de uma mudança de técnico agora. Não sei você que está assistindo esse vídeo, mas eu sou. Claro que a gente já tem mudado de técnico tantas e tantas vezes e nada tem dado certo. Mas o que eu acho apenas é que a gente não pode ter mais técnicos brasileiros na seleção. Não dá mais. São totalmente técnicos ultrapassados e o próprio futebol brasileiro explica isso. Os grandes times, os times que estão lá em cima na tabela, os times que estão se destacando, têm técnicos que não são brasileiros, são portugueses, ou então um Felipe Luiz da vida, que jogou quase toda a sua carreira na Europa, entende futebol de outra maneira, fez cursos fora do Brasil. Claro que ele treinou o sub alguma coisa do Flamengo, acho que foi o sub-17, foi campeão mundial com o sub-17 do Flamengo. Subiu pro profissional, tá fazendo um trabalho que é surpreendente para um cara que acabou de chegar no futebol profissional. E isso porque ele tá aplicando coisas que ninguém aqui aplica. Ninguém aqui consegue entender isso. Então, meio que tá óbvio que hoje a gente precisa mudar a forma como técnicos são formados dentro do Brasil. Isso já tá passando da hora. Por exemplo, cursos para técnicos no Brasil foram recentes, para vocês terem uma ideia. Então, é mais do que claro que o lado de fora tá se sobressaindo e o Brasil tá ficando para trás. Isso desde, acho que da metade dos anos 2000, talvez, que foi quando o Brasil ganhou de ganhar a Copa do Mundo. Então, acredito que a partir daquele momento o Brasil foi sendo ultrapassado e a gente não teve mais um futebol para ser campeão do mundo. Competitivo, a gente era, acho que até 2010, talvez. Depois, dali pra frente, a gente foi passando a ser uma seleção que se sobressaía na América do Sul, mas chegava contra europeus e caía, e caía, e caía. Não tinha mais como a gente segurar essa barra e não tá dando. A gente não pode mais ter aquele presidente na CBF. Infelizmente ele foi reeleito e agora tá até 2030, ou seja, mais 5 anos de depressão na CBF. Mas o técnico é algo que a gente pode mudar no agora. Tá rolando uma pressão imensa em cima do Edinaldo para a demissão do Dorival, que pode acontecer inclusive hoje ou amanhã. É uma possibilidade. Acho que, pelo que falaram na TNT, é mais para 60% que não demitam e 40% para demitir, ou seja, é possível, mas não é tão provável assim. Mas seria interessante que ele cedesse essa pressão, porque eu não aguento mais o Dorival na seleção. Talvez um Jorge Jesus, um Abel Ferreira. Claro que a maioria das pessoas prefere o Carlo Ancelotti, pelo trabalho que ele já fez no Real Madrid, mas não pelo atual.
Com certeza ele seria uma ótima peça, um ótimo nome, mas eu não sei se é possível. A gente já passou por isso, a gente passou por isso há cerca de 1 ou 2 anos atrás, torcendo para um Carlo Ancelotti chegar e salvar a seleção brasileira, depois de uma Copa do Mundo fracassada, com o Tite saindo pela porta dos fundos da CBF e ninguém sendo contratado, um Ramon para poder fazer aquele time funcionar, não funcionou. O Fernando Diniz tentou fazer aquele time funcionar, não funcionou. O Dorival até hoje tá perdido, talvez até mais perdido que Fernando Diniz na minha opinião. Cara, um cara que não tem liderança, um rapaz que não tem liderança dentro da seleção. O cara é um técnico que não consegue mandar no time. Um detalhe que eu reparei, é claro que todo mundo comemora gol. Mas quando o Brasil fez o gol e diminuiu o placar contra a Argentina, o 1 do 4-1, parecia que o Dorival não tinha controle algum sobre aquilo e falou, nossa, é isso, vamos, garra. Sabe quando você torce, você sabe que não tem controle algum sobre aquilo? Foi isso que eu reparei na comemoração do Dorival. Cara, foi o único momento talvez em que o Dorival pensou funcionou, que foi a marcar em cima. Mas como é que a gente marca em cima com jogadores de ataque? Rafinha, Rodrigo, Matheus Cunha e Vini Júnior sem meio campo para poder subir. O ideal seria um 4-3-3 e não um 4-2-4, como foi o que aconteceu. O Rafinha não era meio campo, não é meio campista no Barcelona, e não foi na seleção. Então definitivamente ali houve um erro de entendimento do Dorival que sempre acontece nas partidas. Acho que a exceção foi a vitória contra a Colômbia. A gente não deveria ter ganho aquele jogo. A Colômbia se sobressaiu após os 20 minutos do primeiro tempo. E o Brasil não conseguiu dominar a partida após isso. A gente fez um gol no final. Parabéns, Vini Júnior. Você joga muito, mas pela seleção também tem que melhorar. Então, enfim, eu acho que o Brasil tá passando por um momento que tem que ser mudado urgentemente. Primeiro com uma mudança de técnico, que é o que dá pra fazer agora. Sair o Dorival e chegar alguém de forma desesperada, né? Porque o Edinaldo Pereira, que vai ficar aqui até 2030, tá muito pressionado. E depois com a mudança, obviamente, dessa diretoria da CBF que não tá prestando pra nada, basicamente. Bom, rapaziada, eu espero que a seleção melhore, eu espero que ela chegue a um destino bom, eu espero que ela consiga se fortalecer, mas isso demanda trabalho e evolução no futebol brasileiro. Vejo vocês na próxima, rapaziada. Hoje tem final do Campeonato Paulista, eu tô animado, pelo menos alguma coisa pra me fazer assistir futebol que não é do Santos Futebol Clube. Vejo vocês na próxima, rapaziada. Falou!